Conversa entre instrumentos musicais. Num final de tarde, na sala onde ensaiava a banda de música, 2 instrumentos de som agudo. Aquele som estridente, fininho, como se fossem gritinhos de crianças. Discutiam acaloradamente. O flautim dizia que tinha um som mais bonito que a requinta. E esta, por sua vez, dizia que era a mais importante entre os instrumentos da banda. Foi quando a tuba, com seu som grave, como um vozeirão muito grosso, entrou na conversa dizendo: Por que vocês dois discutem? Afinal, todos os instrumentos são importantes na banda. Da mesma maneira que as pessoas são diferentes entre elas e devem se respeitar, nós, os instrumentos musicais, também somos diferentes, mas somos importantes para o conjunto. Por isso, nenhum instrumento é mais importante do que o outro. E a tuba continuou falando. Vocês sabiam que aqui em Ponta Grossa já existiram várias bandas e que todos os instrumentos tiveram seu tempo de ser úteis, não existindo nenhum melhor que o outro? O flautim falou que não sabia da existência de outras bandas e que houveram outros instrumentos antes deles. A tuba, então, contou que um velho trombone dizia que há muito tempo atrás, lá pelo final do século XIX, existiu na cidade a velha banda Lira dos Campos, que era regida por um russo-alemão, com um grande bigode e cara muito séria, chamado Jacob Rosemann. E a tuba continuou contando. Essa banda era rival da Aurora Pontagrossense, dirigida por Manuel Cirilo Ferreira. E as bandas tinham até torcida. Tocavam no coreto da Praça Floriano Peixoto, ali perto da catedral. Animavam os circos, desfilavam no carnaval e tocavam nas festas de Santana. Todos os instrumentos, assim como todos os músicos, eram importantes para o sucesso da banda. E já existiam circos? Já existia carnaval? Sim, respondeu com seu som grave a tuba. Os circos existem já faz muito tempo, com os seus artistas alegrando o público. O carnaval também é uma festa popular muito antiga, em que todo o povo se diverte. Mas voltando à história, quando a velha banda viajava, ou ia de trem ou em carroções. A requinta, espantada, perguntou: viajavam de trem, de carroção, e era seguro? Eram os meios de transporte que existiam naquela época, afirmou a tuba e prosseguiu narrando a história. Uma vez, um desses carroções tombou, mas felizmente ninguém se machucou e a banda conseguiu chegar no seu destino e tocar. A requinta então perguntou: e os músicos ganhavam um salário muito bom para tocar? Não, requinta. Eram músicos amadores. Na velha lira tocavam alfaiates, sapateiros, gráficos. Era um espaço democrático. Naquela época, a banda também tocava no cinema. Era a época do cinema mudo e a banda fazia o fundo musical para os filmes do Cine Teatro Renascença. O flautim, movido pela curiosidade, perguntou: e só existiam essas 2 bandas em Ponta Grossa? Não havia mais concorrência? Um saxofone, que ouvia a conversa, interferiu. Claro que tinha! Meu amigo trompete, que sabe bastante das coisas,
contou que sua mãe, a Trompa, lhe disse que havia aurora pontagrossense e que mais tarde, em 1923, chegou na cidade o 13º Regimento de Infantaria e que o capitão França Gomes, que era o comandante, decidiu organizar uma banda militar. Assim, vários instrumentos, tubas, bombardinos, trombones, trompetes, clarinetes, trompas, bumbos, caixas e prato e, é claro, saxofones, que são os mais bonitos, passaram a ser executados pelos soldados do regimento. Continuou o saxofone. Essa banda militar existe até hoje. Os uniformes mudaram, o repertório também. Os instrumentos antigos foram substituídos por novos, mas a banda continua existindo. Gravou até 2 LPs, um em 1973 e o outro em 1986. Hã? E o que são LPs? Perguntou o Flautim. O bombardino, que estava ouvindo em silêncio, falou. Ora, LPs eram os discos de vinil, onde eram gravadas músicas para serem reproduzidas em toca-discos. Hoje em dia, vocês conhecem CD, MP3 e outras mídias. Mas até os anos 1980, as músicas eram gravadas nesses discos. Enquanto surgiam novas perguntas, o bombo, a caixa e os pratos, sempre tão barulhentos, continuavam em silêncio, ouvindo a narrativa dos instrumentos de sopro. E a nossa banda, quando começou a existir? Um velho clarone, que ouvia atento a conversa, então falou. A Banda Lira dos Campos foi criada em 1952 pela proposta de um músico chamado Agenor Veiga, que mandou uma carta para os vereadores propondo a criação de uma banda municipal. Um vereador chamado Augusto Quinestel apresentou um projeto de lei que foi aprovado pelos vereadores e se tornou a Lei número 569 de 1952, criando então a Banda Escola Lira dos Campos. O Flautim então perguntou. Mas, seu Clarone, o que é um vereador? Os humanos elegem representantes para cuidar de seus interesses. No Poder Executivo, elegem o prefeito e no Legislativo, elegem os vereadores, que vão propor as leis e fiscalizar o prefeito. E continuou o clarone. Mas voltando para a história da banda. Convidaram então para organizar a banda o maestro Paulino Martins Alves, que já tinha sido regente da banda do 13º Regimento de Infantaria. Esse maestro organizou a banda, comprou os instrumentos e deu aula para as crianças e adolescentes que passaram a formar a banda. Como era uma banda de crianças e adolescentes, a população da cidade passou a chamá-la carinhosamente de Bandinha. A Bandinha participou de diversos concursos de banda e já em 1958 foi campeã no primeiro concurso de bandas civis e militares que aconteceu no Teatro Guaíra, em Curitiba. Ela ganhou muitos troféus. E essa banda tocava muito? Perguntou a Requinta. Sim, Respondeu a Tuba, voltando a conversar. tocava em desfiles, festas cívicas e religiosas, escolas, inaugurações, etc. Mesmo depois da morte do maestro Paulino, a bandinha continuou existindo e por isso estamos aqui. Nós, os instrumentos musicais, que
que assim como os seres humanos, somos diferentes uns dos outros, mas todos somos importantes para que a banda se apresente bem. Essa tradição das bandas de música é bastante marcante na cidade de Ponta Grossa. Atualmente, continuam animando festas as bandas do 13º Batalhão de Infantaria Blindado e a Banda Escola Lira dos Campos. Depois de ouvirem a história, o Flautim e a Requinta apertaram as mãos e não discutiram mais, pois entenderam que todos são importantes no conjunto e ninguém é melhor do que o outro. Projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, Profice, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, Governo do Estado do Paraná, patrocínio Copel e Contitec do Brasil. Curiosidades. Você sabia? As primeiras bandas de música no Brasil eram formadas por escravizados nas fazendas e tocavam nas mais diversas festas das cidades. Durante a Guerra do Brasil contra o Paraguai, entre 1865 e 1870, algumas bandas de música acompanharam as tropas para a guerra. Durante o século XIX, era comum as bandas de música se apresentarem nos coretos das praças. As famílias dos instrumentos musicais. Olá, amiguinhos e amiguinhas. Eu sou o violino e sou muito curioso. Faço parte da família das cordas. Agora que já me conhecem, vou apresentar para vocês as famílias dos instrumentos musicais. Junto comigo, o clarinete e o prato vão falar também de nossas famílias. Todos os instrumentos musicais são classificados em naipes ou famílias. São 3 tipos de famílias. Todas são diferentes e cada uma tem o seu jeito próprio de produzir o som. Essas famílias são as cordas, os sopros e a percussão. Cordas. A família das cordas tem seu som produzido pela vibração de uma ou mais cordas esticadas. Essa é a minha família. Fazem parte dessa família as cordas friccionadas que têm um arco que é esfregado sobre elas. São os violinos, as violas, os violoncelos e os contrabaixos. Nessa parte da família, eu, o violino, sou quem fala mais fininho, pois tem um som muito agudo. A viola, minha mãe, que é um pouco maior que eu, tem seu som um pouco mais grave. Já meu tio, o violoncelo, fala um pouco mais grosso. O som dele é mais grave. Mas meu pai, o contrabaixo, esse sim fala muito grosso. Seu som é o mais grave de toda a família das cordas. Quanto maior for o instrumento, o seu som é mais grave. Quanto menor o instrumento, é mais agudo. Ainda na família das cordas, tem nossos primos. As cordas dedilhadas como o violão, o cavaquinho, o banjo ou o bandolim. O violão é maior e mais grave, enquanto o cavaquinho é o menor e mais agudo dessa parte da família. Também faz parte da família das cordas o piano, que é um instrumento de corda percutida. As cordas do piano são batidas por martelos que são acionados quando se apertam as teclas do piano. Além da família das cordas, temos a família dos instrumentos de sopro. Esse naipe, ou família, se divide em madeiras e metais. Quem vai falar desta família para vocês é o clarinete. Sopro.
Oi, amigos e amigas! Como o violino já falou, eu sou o clarinete. Vou falar para vocês um pouco sobre as famílias dos instrumentos de sopro. Esse ramo da família se divide entre madeiras e metais. Na família das madeiras, o som é produzido pela vibração de uma palheta feita de cana. Entre as madeiras, o flautim e a flauta são instrumentos de embocadura livre. Para tirar som, é só encostar o lábio no orifício e soprar. No grupo das madeiras, temos ainda os instrumentos de palheta simples, que são a requinta, o clarinete, o clarone e os saxofones. Além desse grupo, tem outro da família das madeiras, que é o das palhetas duplas, como o oboé, o corno inglês, o fagote e o contrafagote. Já na família dos metais, o som é produzido por vibração de um bocal de metal. Nessa família, temos os trompetes, as trompas, os trombones, os bombardinos e as tubas. Os trompetes são os mais agudos e as tubas os mais graves dentro dessa família. Existe ainda a família da percussão, que são os instrumentos que são batidos. Quem vai falar para vocês dessa família é o prato. Percussão. Olá, amiguinhos e amiguinhas. Eu sou o símbolo, mas sou mais conhecido como prato. Minha família, que se chama percussão, é formada por vários instrumentos que dão o ritmo para a música. Os mais conhecidos desses instrumentos são o bombo, a caixa surda, o tarol, que também é chamado de repique, os pratos, os tímpanos, o triângulo e o pandeiro. Temos também nossos irmãos que nasceram na África, que são os atabaques. Dizem que a nossa família é a mais barulhenta, mas se não fôssemos nós, não haveria ritmo. A música virava uma bagunça. Quando as nossas famílias se reúnem, temos a formação de bandas ou orquestras, onde cada um de nós, instrumentos musicais, somos importantes para o sucesso do conjunto. Da mesma maneira que as pessoas são diferentes, mais baixas ou mais altas, mais magras ou mais gordinhas, com cor de pele diferente uma das outras, e todas têm o mesmo valor, entre nós, instrumentos, também existe diversidade. Mas todos somos importantes no conjunto. Projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, Profice, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, Governo do Estado do Paraná. Patrocínio Copel e Contitec do Brasil.